Olá pessoal, tudo bom? Então, deixa eu só checando o microfone aqui. Essa é a terceira parte da série James Bond. Nós paramos no, no Só Se Vive Duas Vezes, com 007 Só Se Vive Duas Vezes, que teoricamente teria sido o último filme do Sean Connery na franquia. Mas, conforme eu disse, ele voltou depois para fazer mais um filme. Então vamos começar do começo. O primeiro filme que a gente vai falar hoje é de 1969 e é, James, é 007 a serviço de Sua Majestade, a serviço secreto de Sua Majestade. O nome em inglês é On Her Majesty's Secret Service. É a mesma coisa, basicamente, só que né, no título em português eles acrescentam um 007 na frente. Esse filme, eu tinha dito no último episódio, que esse filme ele é muito injustiçado. Por quê? Porque ele é considerado um fracasso na franquia, né? Tanto é que o ator que substituiu o Sean Connery, o George Lazenby, apesar de também ser britânico, por algum motivo ele não caiu nas graças do povo. Eu não sei, eu não entendo muito de homens, então eu não sei se ele faltou charme, se faltou beleza, se faltou fleuma, eu sei que diabo que faltou no ator, que ele não foi bem aceito. Aí você pode me dizer, ah, mas é evidente, você teve seis filmes com o Sean Connery, assim, as pessoas se acostumaram com o Sean Connery. Tá, mas depois, no decorrer da franquia, a gente teve vários outros James Bond que fizeram mais de um filme. Né? A gente teve Roger Moore que fez 6, 7 filmes. Depois teve o Timothy Dalton, fez 2 filmes. Pierce Brosnan fez 4 filmes. Agora tá o Daniel Craig, tá no, já fez 4 já fez 4 filmes, vai fazer o quinto, quer dizer, mas as pessoas não reclamaram, na verdade. Aceitaram muito bem todos os outros. Por que não aceitaram bem o George Lazenby? Eu não sei explicar. Mas o fato é que o filme em si, a trama do filme em si é muito interessante. É provavelmente um dos filmes mais longos da série. Pelo menos sem contar esses últimos, né? Os últimos filmes aí que do Daniel Craig têm sido bem longos também. Mas daquela época lá, da década de 60 e 70, é um dos filmes mais longos. Como curiosidade adicional, é o primeiro filme é o primeiro filme e o único filme onde o James Bond se casa. E obviamente que ao se casar ele se despede, ele dá adeus ao serviço secreto americano, ao serviço secreto britânico, porque um agente casado não pode participar mais da espionagem, evidentemente. Na verdade, um agente secreto não pode ter esposa, filhos, não pode nem mesmo ter parentes próximos, porque eles ficariam vulneráveis, né, a qualquer tipo de retaliação, de vingança. Então ele. Bom, vamos começar, vamos começar do começo, né? Do que se trata o filme? Novamente, a gente vai lidar aqui com o Blofeld, Ernest Stavro Blofeld, o famigerado líder da Spectre. Só que nesse caso aqui, ele está numa situação um pouco diferente. Ele não está planejando nenhum golpe muito miraculoso e não movimenta toda a sua estrutura da Spectre. O que ele está querendo fazer é o seguinte: ele está chantageando, ele quer fazer uma chantagem contra o mundo, evidentemente, através das Nações Unidas, para conseguir se aposentar. Então é meio que assim, ele tá querendo me aposentar. E o que teoricamente seria o último filme do Blofeld acaba não sendo, né? Porque depois ele vai voltar no filme seguinte. No filme seguinte a esse que eu estou comentando, que eu também vou falar aqui. Sem contar o último filme lançado do James Bond, que foi Spectre, obviamente, onde apareceu o Blofeld de novo. Então, ele tá, qual é o plano dele? Ele tem um, na verdade, ele rouba uma identidade num tal de Conde de Blechamp, seria uma linhagem nobre lá da Suíça e tal. E ele se instala num clube um antigo clube de esportes no alto de uma colina
da Suíça. E lá ele institui ele cria um instituto para cura e tratamento de alergias. E o que ele faz nesse instituto? Ele traz moças de toda a parte do mundo, todo tipo de moça que tem vários tipos de alergia, qualquer tipo de alergia na verdade. E essas moças ficam lá durante um tempo, recebem um tratamento e ao mesmo tempo que recebe o tratamento para a cura da alergia, ela sofre uma lavagem cerebral, porque em todos os quartos tem um sistema de som onde ele faz tipo uma espécie de hipnose, né? Quando elas estão dormindo, é para aquele negócio ficar entrando na cabeça delas. E através disso ele cria os próprios anjos da morte, porque na hora que elas vão embora, elas recebem um presente e junto com esse presente vem um borrifador. Nesse borrifador está o tal do vírus, que é o vírus que ele ameaça soltar, que esse vírus causaria esterilidade em animais e plantas, né? Ou seja, se essas moças espalhadas pelo mundo inteiro clicassem nesse aerosol, né? Apertassem esse aerosol e espalhar o vírus pelo mundo inteiro. E aí plantas e animais não se reproduziriam, porque ficariam estéreis. Então, sem plantas e sem animais, o homem morreria também, porque ele não teria do que se alimentar. Então seria basicamente a extinção da raça humana. Em troca de não soltar esse aerosol, ele quer um reconhecimento do título de clone de Blechan, ele quer se aposentar como clone de Blechan e quer o perdão de todos os crimes dele, né? Todos os crimes que ele cometeu quando dirigia Spectre, ele quer o perdão disso. Então, esse é o plot, esse é o tema central do filme. Nesses vem e vais, o James Bond acaba encontrando, ele salva, na verdade, no começo do filme, uma moça de se afogar, ela estava se suicidando numa praia lá. E no decorrer do filme, essa moça, ele descobre que essa moça ela é filha de um sindicato, vamos dizer assim, um sindicato concorrente da Spectre, que seria o sindicato Corso, liderado exatamente pelo Drago, que é o pai dessa moça. Então, a moça é problemática, ela se casou com um conde que se matou, com amantes e tal. Então ela é cheia de problemas. Ela cresceu sem mãe, porque a mãe morreu e tal. Então ela ficou meio desajuizada, né, meio perdida no mundo. Então ele faz de todo o possível para juntar os dois, né? E realmente os dois têm uma afinidade entre eles. E nesse meio tempo, o James Bond é afastado da missão de capturar o Blofeld. E por acaso, como ele acaba se encontrando com o pai da moça, ele pede ajuda para procurar, né, para dar a localização do Blofeld. E aí ele dá o nome de um advogado na Suíça, que esse advogado trabalha para o Blofeld e tal. Aí começa toda a trama. Tem muitas perseguições, muitas cenas de esqui, né, porque o filme basicamente se passa todo nos Alpes suíços. Então é uma paisagem muito bonita, muito interessante. Ele se disfarça para conseguir chegar no instituto. Ele se disfarça como o representante de um instituto de brasões, porque o Blofeld quer que o seu título seja reconhecido. Então ele paga para o instituto de brasões para reconhecimento de título, né? É interessante também, eles falam um pouco sobre a heráldica e tal, sobre os brasões e tudo mais. É um livro que é um filme que tem muita ação, muita. É um dos roteiros mais interessantes dos filmes do James Bond. Tem muita ação, o roteiro é muito bem amarrado e tudo mais, mas por algum motivo, se você procurar nas listas de críticas dos críticos de cinema, eles sempre vão colocar esse filme como o pior filme do James Bond, vão dizer que o George Lazenby não correspondeu. Olha, eu assisti muitas vezes todos os filmes. Para mim, evidentemente que o Sean Connery ele é um pouco mais irônico, né? Ele tem um humor mais irônico, ele é aquele humor mais britânico, que o George Lazenby não tem tanto esse humor, ele tem uma pegada mais séria. Talvez seja isso que não cativou o público. Mas como personagem de um filme de ação, ele está muito bem, não vi muito problema. Você vê que, evidentemente, que as cenas de luta, se você perceber, as cenas de luta são muito mais rápidas, muito mais ágeis. Ele parece ser um cara muito mais
articulado do que o Sean Connery nos filmes anteriores. Você vê as cenas de luta dos filmes anteriores, são mais lentas, e vem aqui, puxa aqui e tal, e assim, dá uma pirueta aqui e tal. E desse cara ele é muito mais rápido. Você vê que as porradas são muito mais rápidas, o chute e tal. Ou seja, ele parece ser um cara muito mais lutador do que o Sean Connery. Não sei se isso interferiu também nessa visão negativa, mas o fato em si é que se você desconsiderar essa antipatia pelo personagem principal, o filme é muito bom, como entretenimento é um dos melhores. E como eu disse, é o único filme onde o James Bond se casa. E evidentemente que não dá certo, porque eu já disse nesses vídeos que eu estou fazendo do James Bond, tem spoiler, tem tudo. Assim, é para quem é fã da série. Então, evidentemente que a gente sabe que ele se casa, mas ele se casa no final do filme, e no final do filme, quando ele está saindo em lua de mel com a esposa, passa o Blofeld no carro, já depois de ser derrotado, passa o Blofeld com a auxiliar dela, que é a Blunt, é uma alemã bem, muito bem caracterizada, uma personagem muito bem feita, e eles dá uma rajada de metralhadora no carro que ele está e acaba matando a esposa dele, o que obviamente dá a entender que, como a esposa morreu, ele retorna a ser o espião britânico, já que ele não tem mais motivo para abandonar a carreira. Então esse é o filme 007 é Serviço Secreto de Sua Majestade. Então, com o fracasso nas bilheterias e a não aprovação do ator central, né, no papel do James Bond, o Sean Connery recebe uma balinha. Balinha quer dizer uma grana, né, uma bala. Na verdade foi acho que US$ 1 milhão, né, que naquela época, né, de 1971, que é o próximo filme. Em 1971, US$ 1 milhão era muita coisa. Não é como hoje em dia que qualquer pé de chinelo aí ganha 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões para fazer um filme. Naquela época, US$ 1 milhão não era uma coisa que qualquer ator ganhava. Bom, então ele foi chamado de novo para salvar a franquia, para recuperar os espectadores. E ele volta num filme chamado Os Diamantes São Eternos. O título original é Diamonds Are Forever, que é basicamente a mesma coisa, né? E novamente o nosso amigo Blofeld. Novamente o nosso amigo Blofeld é o grande adversário, né? O grande vilão do filme. Agora, ao contrário do filme anterior, olha que engraçado. Esse filme eu achei com um roteiro um pouco menos elaborado do que o filme anterior. Mas se você for procurar nas pontuações dos críticos e tudo mais, ele tem muito mais pontuações. Por quê? Porque é o intérprete original da série, voltou o Sean Connery e tudo mais. Mas enfim, o filme não é ruim. O filme tem uma boa dinâmica. Ele se passa, começa na Europa e termina nos Estados Unidos. Termina na verdade em Las Vegas. Do que se trata então? Bom, o começo do filme todo, o começo do filme, aquela introduçãozinha, o James Bond está atrás do Blofeld. Ele quer matar o Blofeld de qualquer maneira. E ele consegue achar o Blofeld numa estação, um local de plástica, né, onde ele estava fazendo operações plásticas e tal. Na verdade, ele estava preparando um sósia dele para fazer uma operação plástica para ficar igual a ele. E ele mata o cara lá. Aí vamos começar o filme. O filme começa com uma série de assassinatos envolvidos numa cadeia de roubo de diamantes. Então as minas de diamantes da África do Sul são as mais ricas do planeta. As autoridades britânicas, tem que lembrar que a África do Sul foi colônia britânica, holandesa também. Então, eles estão preocupados porque está havendo muito desvio de diamantes, ou seja, está havendo muito contrabando desses diamantes. E o que eles estão mais preocupados, além do contrabando de diamantes, é que esses diamantes contrabandeados, eles não estão entrando, não estão chegando no mercado negro, ou seja, as pessoas estão fazendo contrabando, mas não estão negociando essas peças. Então, a cúpula do governo britânico encarrega o James Bond de tentar descobrir o que está acontecendo.
porque todos os elos da cadeia de contrabando começam a ser mortos. Então, o dentista, que é o cara que pega, que faz a troca com os funcionários da mina para pegar a pegar a gema em troca do dinheiro e tal, ele é morto. Depois o atravessador que pega o dinheiro, dá o dinheiro para esse dentista e pega as gemas, também é morto. Aí isso vai parar na Holanda. Aí na Holanda também tem mais uma outra reviravolta. Tem uma veinha que cuida, não é, a veinha não está na Holanda, mas ela vai para a Holanda também e acaba sendo morta também. Ou seja, eles estão matando todos os elos daquela cadeia de comando, cadeia de comando do contrabando ali. E a missão dele é tentar descobrir o que está acontecendo com essas pedras, para onde elas estão indo, essas gemas, né, de diamante, antes que todos morram e aí a pista esfrie. E aí o James Bond se faz passar por um falso, um contrabandista um contrabandista de diamantes chamado Peter Franks, se eu não me engano. E aí ele se disfarça, na verdade ele mata o Peter Franks. E aí ele coloca a carteira dele no bolso assim, ele tá junto com a vigarista, que é um dos elos da corrente. Ele troca o documento com ela, fala: olha, você matou o James Bond, então vou levar fazer o James Bond levar esse contrabando, que na verdade eles precisavam levar esses diamantes para os Estados Unidos. Então eles estavam pagando os US$ 50.000 para o cara fazer exatamente essa ponte. E aí o filme se desenrola e ele chega nos Estados Unidos, em Los Angeles, na verdade. Eu não sei porque ele vai para Los Angeles e depois ele tem que ir para Las Vegas, mas enfim, esse é o itinerário do filme. Depois em Las Vegas a gente vai descobrir que o Blofeld, na verdade, ele capturou, sequestrou o dono de um cassino de Las Vegas, e esse cara, o tal do William White. Então, além de ele ser dono de um cassino de Las Vegas, ele tem negócios pelo país inteiro. Então o Blofeld sequestrou esse cara está sequestrado na mansão de férias dele lá na colina, vamos dizer assim. Enquanto isso ele assumiu o poder. Como esse cara era um ermitão, ele não frequentava os locais, ele vivia na cobertura do cassino. Então o Blofeld se isolou ali na cobertura do cassino. Um funcionário dele elaborou um sistema de distorção de voz, que toda vez que ele fala com alguém no telefone, a voz dele muda e assume o mesmo timbre do William White. Então ele fica ali isolado lá do topo da sua cobertura e dando ordem para tudo. Então ele usa, na verdade, o império das empresas desse cara para fazer o seu plano criminoso. E ele alicia para isso um especialista em radiação. Então, na verdade, para onde estavam indo esses diamantes? Estavam indo para criar uma super antena parabólica para refletir a luz do Sol e essa luz refletida do Sol voltar para a Terra na forma de um laser. Então esse cara, esse cientista é um desarmamentista a favor da paz mundial, caralho, é 4. Então ele é aliciado pelo Blofeld, que nós vamos fazer esse esquema. Qual é o objetivo disso? É que a gente vai começar a destruir os arsenais dos países e vai forçar um desarmamento unilateral ou bilateral para acabar com os armamentos nucleares, para os países pararem de se armar. E evidentemente que depois ele percebe que ele está sendo usado pelo Blofeld, né? Ele foi enganado pelo Blofeld, porque na verdade o que o Blofeld queria era chantagear as nações para conseguir dinheiro, para não explodir os arsenais atômicos, principalmente dos Estados Unidos, que é a base onde ele tá plantado ali. Então esse é o esquema do jogo. E evidentemente que o James Bond, quando ele entra nesse esquema, ele tem que desbaratar o esquema do Blofeld e capturar o Blofeld, evidentemente. Então tem muitas reviravoltas e tudo mais, tem algumas situações bem interessantes. Uma coisa muito divertida é que tem um casal de assassinos homossexuais nesse filme. Um casal de assassinos homossexual. É muito divertido porque a atuação deles é muito legal. Apesar de eles não serem escrachadamente homossexuais, você vê assim, como eles terminam de matar uma pessoa, eles saem andando de mãozinha dada assim.
Aí tem uma cena que o cara, um desses dois, eles estão no mesmo voo que vai para Los Angeles, no mesmo voo que tá o James Bond com aquela cúmplice lá que era falsária lá dos contrabandistas. E um deles levanta, dá uma olhada assim, e depois volta, senta do lado do cara, do lado do parceiro dele no banco, e ele fala: Olha, a senhorita X, que eu não lembro o nome dela, é muito atraente, viu? Para uma mulher. Aí o outro dá aquela olhada assim, sabe aquela olhada fulminante? Fala, seu filho da mãe, você tá de olho na mulher ali. Sabe aquela olhada que normalmente uma mulher dá para um cara quando o cara olha para uma. Sabe quando você tá em casal e que você olha para uma mulher e a tua esposa, tua namorada, enfim, ela vê que você olhou, que ela dá aquela olhada assim fulminante, assim, sabe que ela saía de laser do olho assim e matava você na hora? Então é exatamente esse olhar que o cara faz. E é interessante que depois, sempre que eles matam, eles fazem uma espécie de um provérbiozinho, assim. Por exemplo, eles mataram um cara que estava num helicóptero. Aí um fala pro outro: Ah, se Deus quisesse que os homens voassem, aí o outro completa: Teria lhe dado asas. Ou seja, eles fazem umas brincadeirazinhas assim. É uma atração à parte, é bem divertida essa dupla de assassinos, na verdade. Inclusive são eles que vão do começo ao fim do filme. Quando você acha que depois que o Blofeld já foi capturado, você acha que acabou tudo, na verdade, quando é o Bond, evidentemente que ele já doutrinou a criminosa para que ela passe a ser uma moça boazinha, quando eles estão fazendo meio que um cruzeiro de lua de mel, aparecem os dois como funcionários do navio para tentar finalizar a missão que é matar os dois. É um filme bem interessante. É como eu disse, o anterior, a Serviço Secreto de Sua Majestade, tem mais ação, é uma trama mais bem montada, a meu ver. É um filme muito mais, enfim, muito mais visual, muito mais ação, um roteiro muito melhor. Mas em todo caso, esse também não é um filme ruim. É um filme bem interessante. Eu ia falar também agora de um terceiro filme, que seria o próximo, Live and Let Die, ou seja, Viva e Deixe Morrer, ou como saiu no Brasil, com 007 Viva e Deixe Morrer, que é a estreia do Roger Moore no papel de James Bond. Roger Moore também que fez 7 filmes na sequência. Foi de 71 até 85 com Na Mira dos Assassinos, foi o último filme do Roger Moore. Mas o vídeo já está com 22 minutos, então eu estou fazendo vídeos de 20 e poucos minutos. Eu vou deixar para falar desse próximo filme no próximo vídeo. Assim o vídeo não fica muito comprido e não enche muito o saco de vocês, tá certo? Então, no próximo vídeo a gente começa a falar já com o primeiro filme do Roger Moore. E eu vou ver se eu consigo pelo menos pegar uns 3 de uma vez só, pra gente não ficar com muitos vídeos também, né? Porque hoje, nesse aqui eu acabei falando só de 2, eu ia falar de 3. Mas enfim, não temos pressa, né? Também se ficar com 10, 15 vídeos não tem problema. Vocês vão assistindo aos poucos. E não tem problema nenhum também, não temos pressa. Vamos viver não exatamente para sempre como os diamantes, né, que são para sempre, que vivem para sempre, mas vamos viver bastante tempo, dá tempo de assistir todos. Então, eu fico por aqui. Então, uma saudação. Espero que estejam gostando da série. Se vocês gostarem dessa sequência de James Bond que eu estou fazendo, eu pretendo fazer vídeos de outras séries. É, Posso fazer sobre a série Senhor dos Anéis, junto com o Hobbit. Posso fazer do Guerra nas Estrelas também, eu assisti todos os filmes muitas vezes. Posso fazer enfim, de muitas coisas. Posso fazer da Indiana Jones, dos 4 filmes do Indiana Jones. Posso fazer de vários filmes aí que tem sequências. Posso fazer uma série especial Hitchcock, que eu assisti basicamente todos os filmes do Hitchcock, incluindo os da fase inglesa, enfim. Mas aí assim, você pegar a filmografia inteira do Hitchcock para falar, assim, é um problema, né? Aí eu teria que fazer vídeos mais curtos e falar um filme por vídeo, talvez. Mas aí eu não sei se. Porque ele tem uns 60 filmes, 50, 60 filmes, é muita coisa. Também não sei se interessa pra vocês, porque eu gosto de filme antigo, não sei se vocês gostam, então
Assim, o vídeo é para as pessoas, não é para mim. Então, aí vai da vontade de cada um. É isso aí, então, uma saudação e até a próxima.